pessoal, sejam mais um dia, bem-vindos ao nosso estudo. Hoje a gente vai debater um pouco sobre o tema Caridade e Riqueza, da obra de Emmanuel, Palavras de Vida Eterna, psicografada por Chico Xavier. Pois somos a feitura dele, criados em Jesus para boas obras. Paulo, Efésios capítulo 2, versículo 10. E Emmanuel começa falando o seguinte: se acreditas que apenas o ouro é base corrente da caridade, lembra-te de Jesus, que enriqueceu a terra sem possuir uma pedra onde repousar a cabeça. Descerrando o próprio coração, veio a espalhar os bens inacessíveis do Espírito. Fez luzir a estrela da humildade à frente dos poderosos. Ensinou aos discípulos a verdade sem afetação. Deu assistência aos enfermos. Forneceu coragem aos desalentados. Ministrou consolação aos aflitos. Imprimiu visão nova aos olhos de Madalena. Acendeu súbita claridade no ânimo de Zaqueu. Envolveu o passivo entendimento a incompreensão de Judas. Cercou de bondade o esmorecimento de Simão Pedro. Endereçou bênçãos de compaixão à turba desenfreada aos pés da cruz. Brindou o mundo com o esquecimento do mal, retomando-lhe o convívio depois do dobro. Recorda, pois, que também podes distribuir das riquezas que fluem de ti próprio, cuja aquisição é inacessível à moeda comum. Oferece aprovação e estímulo ao bem, apoio e conforto à dor, estende ternura e simpatia, concurso e fraternidade. Espalha compreensão e esperança entre aqueles com quem convives e recebe com gentileza e bondade aqueles que te procuram. Não guardes sobras na bolsa para atender aos planos da caridade. Lembra-te de que o amor é inesgotável na fonte do coração e de que Jesus, ainda hoje, com Deus e com o amor, vem multiplicando dia a dia os eternos tesouros da humanidade. E aí a gente vê o quanto a gente ainda confunde um pouco com relação a esse termo de caridade, né? Quantas vezes a gente acredita que fazer caridade é simplesmente pegar um pouco de dinheiro, dar a alguém que está passando por uma necessidade, comprar uma cesta básica, dar para quem está passando fome, mas na realidade a grande caridade, aquela que mais se faz necessária no meio de todos nós, é a caridade moral, é o amadurecimento espiritual que nós precisamos trabalhar no dia a dia, né? Nos fortalecendo na fé, que é fundamental para que essa caridade venha a surgir dentro do coração de cada um de nós. O que nós precisamos? Crer mais, nos melhorar moralmente, porque a verdadeira caridade é aquela que sai através da fé e do amor que tem dentro do nosso coração. Mas quando é que vai surgir ou se fortalecer essa fé dentro do nosso coração, esse amor dentro do nosso coração, o amor real que a gente está falando, né? Somente quando a gente começar a mudar nossos hábitos a níveis morais. Níveis morais, quando a gente fala em níveis morais, é níveis de o amor verdadeiro, a pureza de nossos sentimentos, que a gente ainda se deixa envolver tanto por essas dificuldades que a gente encontra no dia a dia das nossas vidas, e se torna, de certa forma, difícil a gente fazer caridade, porque no nível evolutivo em que nós nos encontramos, como é difícil a gente perdoar ainda, né? São coisas bobas e a gente continua ainda com aquelas
coisinhas dentro do nosso coração, guardando rancor, guardando raiva por coisas mínimas. A gente vê as pessoas revoltadas com o governo, nem conhecem o nosso presidente, ou o nosso deputado, ou o nosso vereador, mas estão altamente revoltados com eles, xingando, jogando palavras impuras em cima dessas pessoas todas. É o que? É o nível moral que a gente se encontra ainda. Porque se nós já estivéssemos num nível mais elevado, a gente iria sentir essas coisas, mas o nosso coração ia estar reconfortado no amor, na fé, e saber que o que essas pessoas precisam é de caridade, de perdão, de compreensão. É assim que funciona a evolução moral dentro de cada um de nós. Dando um exemplo só, um de nossos governantes pratica um ato impróprio e nós, ao invés de fazermos uma oração para que jogue vibrações boas para que ele possa absorver isso, nós jogamos praga. E o que a gente ganha com isso? Somente perturbação para nós mesmos. Quando eu estou no meu recinto com raiva de determinada coisa, xingando, falando palavrões, desejando mal, o que eu vou atrair para perto de mim? Aqueles irmãos que estão na mesma vibração, e começa a perturbação dentro do meu lar, porque eu vou estar abrindo portas. Olha o perigo que está nisso tudo. Vou estar abrindo portas, abrindo caminhos, dando oportunidade para que venham uma boa enxurrada de quem não tem o que fazer do outro lado da vida, para se aproveitar da oportunidade e fazer a farra dentro da minha casa. E a gente pensa que não, mas é assim que funciona, por incrível que pareça. Então, as boas obras da caridade, na verdade, elas surgem dentro da gente de forma natural e de conformidade com a nossa fé, a confiança. E essa caridade, quando vem verdadeiramente para dentro da gente, ela vem de forma espontânea. Conforme disse Tiago, a fé sem obras é estéril, é morta em si mesma. Ou seja, essas vibrações vêm para dentro de mim, essa vontade de fazer a caridade, mas eu preciso também colocar isso na prática. Não é só desejar também. Desejar o bem, todos nós que já estamos num nível um pouquinho diferente dos outros, nós desejamos o bem. Eu aqui, você, Elaine, Fábio, Dona Gilda, eu não acredito que nenhuma de vocês vai fazer uma oração de noite pedindo que castigue lá os nossos governantes. A gente pede a luz para eles, para que eles trabalhem, para que eles exerçam o papel deles em prol da nossa humanidade, das pessoas que estão em sofrimento. Então, nesse sentido que a nossa fé precisa ser trabalhada, os nossos desejos, nossos pensamentos. Olha o perigo que está, a gente não presta muita atenção, o perigo que está no uso do nosso pensamento. Porque o que eu penso se torna matéria e atinge onde eu estou pensando. As curas espirituais, eu já comentei isso, se eu não me engano, aqui, elas são feitas o quê? Eu sento lá na mesa onde eu estou concentrado, começo a emanar vibrações para aquela pessoa que está doente. Não precisa estar ali na presença, ela pode estar na casa dela ou até mesmo em outro estado, não tem problema. E o que acontece? Esse pensamento positivo que eu tenho ali, essa vontade que eu tenho de ajudar, de socorrer, vai fazer diferença na vida daquela pessoa que está precisando. Da mesma forma, são os maus pensamentos, funcionam. E o pior de tudo, os maus pensamentos funcionam até com mais força ainda. E a gente não para um pouco para pensar isso, né? Então nós somos o que? A feitura de Jesus, de Deus. Então, somos criados em Jesus Cristo para as boas obras, as quais Deus preparou
para que andássemos nelas. Isso Paulo escreveu lá aos Efésios. Para quê? Para que se compreendessem que as boas obras são uma condição inalienável para quem quer seguir Jesus. E o bem surgindo espontaneamente dentro de cada um de nós, que somos a feitura dele, né? Quando atingirmos uma perfeição do Espírito, porque a grande dificuldade é essa melhoria que a gente precisa fazer dentro de cada um de nós, né? Hoje, ainda muitas pessoas têm essa visão limitada sobre o que é caridade, que a gente já comentou agora, né? Que a maioria das pessoas acha que caridade é dar esmola, e não é bem assim, né? Então a doutrina espírita ela ensina o quê? Que existem outras formas pelas quais se pode exercer essa caridade, né? Independente dos cuidados que se tem com aqueles que estão em dificuldade financeira. E os outros modos são exatamente esses que a gente comentou agora há pouco. A caridade material, ela não deixa de ser necessária. Nós precisamos sim, é necessário a gente colaborar, é necessário a gente compartilhar um pouco com aquele que está necessitando. Às vezes a gente dá até do que não tem para colaborar com o próximo. É comum a gente ver isso, né? Mas a grande preocupação nossa deve ser exatamente com essa caridade moral que a gente precisa desenvolver um pouco mais. Por quê? Porque essa caridade moral ela vai abranger tanto as pessoas com quem eu estou convivendo naturalmente, como aquelas que estão em minha volta, que não fazem parte da minha família, do meu círculo de vida, e até do meu próprio bairro, porque são emanações vibratórias que saem de dentro do nosso coração, né? Então ela não consiste em fazer esmola, porém numa benevolência que deve envolver todas as criaturas, tanto o rico como o pobre. Eles são envolvidos por essas vibrações que a gente emana. O intelectual, o ignorante, todo mundo está recebendo quando eu estou exercendo, colocando em prática essas energias. Então, é isso que a gente precisa despertar para esse exemplo de hoje. O que eu estou fazendo com essa fé que eu tenho trabalhado e tenho estudado no dia a dia da minha vida? Qual o tipo de engrandecimento, qual o tipo de ajuda, qual a riqueza que eu estou compartilhando com o próximo? Eu sou rico materialmente? Posso não ser. Eu sou rico espiritualmente? Aí tá na nossa consciência. O que eu tenho feito para corrigir as minhas pequenas falhas do dia a dia? A gente fala pequenas falhas, mas a gente sabe que às vezes são até um pouquinho grandes. Mas vamos botar pequena para a gente não se machucar muito, né? E aí a gente vai vendo o quê? Vai vendo que precisa cada vez mais trabalhar essa nossa fé. Porque quando a gente acha que já conseguiu alcançar um degrau a mais, acaba dando uma escorregadinha, tem uma casca de banana e a gente não vê e dá uma vacilada. E assim a gente vai levando a nossa vida. Mas o grande diferencial que nós paramos para estudar aqui, para observar os ensinamentos que Jesus deixou para a gente, e estamos nos esforçando. Já estamos tendo uma visão um pouquinho mais acima do monte. Já estamos tendo um ângulo maior da visão. Isso é importantíssimo para a gente nessa fase evolutiva. Só que, diante de tudo isso, não vão faltar perturbações. Jesus mesmo falou, havereis de ter tribulações na nossa vida cotidiana, não vão faltar. E uma coisa interessante, quando a gente está naquela situação de que não está vibrando bem, que está naquela onda de faz um monte de outras situações, a gente não se dá muita conta de que, assim, não acha que não tem perturbação nenhuma, que a vida está boa. Só que quando chega no fundo do poço é que vai acordar. E quando a gente começa a pensar no bem, aí começam a surgir as dificuldades na nossa vida, né? Começam a surgir por quê?
Porque antes a gente estava vibrando na mesma faixa daquelas situações, então a gente não sentia tanto. Agora que a gente está com a mente um pouquinho mais desenvolvida, aí a gente já começa a sentir aquelas perturbações de outras vibrações que vêm para a gente. Por quê? Porque nós, como médios, nós absorvemos tudo que está em nossa volta. Cabe a cada um de nós manipular essas energias que vêm para a gente. Saber diferenciar o que é bom, o que não é. Nós temos esse hábito de não dar valor às coisas boas. Da mesma forma, são as boas vibrações que vêm pra gente, as coisas de amor que vêm pra gente, a gente não costuma dar valor. Os nossos irmãos espirituais estão lá do outro lado o tempo todo nos intuindo a fazer o que é certo, a fazer o que é bom, e a gente dá atenção? Não dá. Mas quando vem alguém dizendo que não, que fulano de tal é isso e aquilo, aí eu vou concordar. Ah, é isso mesmo, merece sim, tem que estar na cadeia. Olha, é fácil para mim fazer isso. Mas não é tão fácil dizer que não, meu irmão, você tem que orar por ele, você tem que perdoar. Então é assim que a gente vai levando. Então, as pessoas, todos nós, independente da situação financeira, nós podemos distribuir essas riquezas que nós trazemos para dentro de nós. E é nisso que consiste essa nossa caridade. Essa riqueza que a gente tem que trabalhar é exatamente essa riqueza espiritual, a riqueza moral, para que a gente possa nos fortalecer, fortalecer nosso ambiente, nossa vida no geral. E a gente tem que saber que o que acontece quando nós voltarmos para o nosso mundo espiritual, o que a gente vai levar para lá? Somente o que conseguiu adquirir de bom aqui, né? As nossas riquezas materiais nós sabemos que vão ficar todas aqui e vão ser distribuídas, se forem em grande quantidade, vão gerar brigas, vão gerar conflitos nas nossas famílias, porque nós sabemos que quando se passa a querer distribuir, fazer divisão de bens, aí começam a surgir essas situações, principalmente quando é um ricão desses que acaba de uma certa forma desencarnando e deixando muita riqueza aqui, a dificuldade que é. Bom, pessoal, seria isso mais ou menos. A gente tem que realmente nos melhorar interiormente, intelectualmente, nos melhorar moralmente, para que a gente possa entender com mais clareza e fazer a nossa parte, nossa caridade, digamos assim, de uma forma mais equilibrada, né? Esse texto de hoje aí, ele foi muito legal, porque Jesus ele vem mostrar realmente qual é o verdadeiro tipo de caridade, né? Como o senhor disse, as pessoas, nós como seres humanos, nós como materiais que somos, né? Pensamos sempre que a caridade está naquela coisa de você ter para poder dar a alguém. Você ter de sobra para dar o que te sobra para alguém. E, na verdade, o que Jesus veio ensinar foi totalmente o contrário. Você, às vezes, ter pouco para você e você, mesmo assim, ajudar o teu próximo. Um exemplo, ele estava sendo flagelado, açoitado, humilhado, e mesmo assim ele teve a coragem de pedir para Deus nos perdoar, porque a gente não sabia o que estava fazendo. Ele, como disse o texto aqui, ele não tinha nenhuma pedra para poder encostar a cabeça para poder dormir. Mas, em compensação, o que ele deu de material moral para todo mundo, para toda a humanidade, é coisa assim inestimável. E isso é uma caridade. Ele ensinar você a amar o teu próximo. Uma vez falaram para mim que o que adianta se você não estiver muito bem? Como é que você vai passar boa energia para quem estiver mal também? Eu acho que é uma troca de energias, né? Você não está se sentindo bem, mas a tua dor, às vezes, não é pior que a dor do outro. E aí você pode ajudar o outro e o outro, automaticamente, ele te ajuda. A coisa é meio que recíproca. Então, isso é caridade. A verdadeira caridade que eu enxergo hoje seria essa.
a material também, é óbvio, né? É muito importante você ter como sobreviver, você ter o que comer, você ter onde morar. Isso é fato. Todo ser humano ele merece um pouco dessa dignidade. Mas não significa que a pessoa que não tenha isso, ela não possa também se doar o seu tempo para poder escutar um amigo, dar uma palavra amiga para o cara que está precisando. E assim, por aí vai. Eu acho que esse ensino de hoje, ao meu ponto de vista, eu acho que leva muito a isso aí. Mas é interessante, assim, o próprio título, né? Caridade e riqueza, porque, como, né, já foi muito bem explicado, né, essa diferença, né, do material e do moral. Na verdade, a gente precisa destacar que a gente tem uma inversão de valores muito grande. O texto, ele propõe a gente, ele sugere a gente pensar que, na verdade, a verdadeira riqueza é a caridade espiritual, a caridade, né, do você ser mais solícito, do você ser mais compreensivo, de você ser mais paciente, de você estar mais presente, né, para com a vida das pessoas, de você estar mais atento com a necessidade das pessoas. Então, assim, a verdadeira riqueza, na verdade, seria você oferecer isso, né? Oferecer sentimento, oferecer carinho, né, para as pessoas. E é isso exatamente que mais está faltando para a gente, né? Como já foi assim, muito bem dito, né? Agora, o senhor falou uma coisa, por isso que o Fábio fica me cutucando que eu fico escrevendo, mas que o senhor falou um negócio que eu achei interessante, que assim, a caridade ela tem que ser uma coisa espontânea, né? Para ser uma coisa mais legítima. Mas veja, eu acho que a gente está numa situação assim tão delicada que eu acho que dificilmente essa caridade ela vai surgir espontaneamente. Eu acho que nesse primeiro momento a gente precisava dar uma forçadinha nela. Eu lembro de uma palestra que eu escutei, eu não sei nem se eu já contei isso, uma palestra que eu escutei e o palestrante ele dizia que ele ajudava a cuidar de uma casa que tratava de pessoas com deficiência, né? E aí precisava de muitos trabalhadores, serviço braçal mesmo. E ele foi nascido e criado no espiritismo, né? E o centro espírita que ele frequentava cuidava, né, desse lugar, desse espaço. E aí não tinha jeito, ele tinha que meter a mão na massa. Aí ele dizia que no princípio ele ia meio obrigado, meio forçado, ficava meio aborrecido, porque ele era jovem, ele queria sair, queria fazer outras coisas, mas aí ele ficava meio constrangido de dizer para os pais que não ia e tal, ele ia meio forçado. Só que depois de um tempo, fazendo aquilo meio forçado, mas fazendo, ele foi percebendo que aquilo foi tomando um espaço dentro dele, e um espaço que foi sendo satisfatório. Então, o Emerson, um espaço meio satisfatório. E aí, depois de um tempo, ele foi percebendo que aquilo começou a fazer parte da vida dele, e ele já tinha satisfação em fazer. E quando ele não ia, porque tinha aquela coisa de escala, até porque ele também tinha que ter a vida dele social, né? Quando ele não ia, ele sentia falta daqueles momentos, daquela coisa toda, ele lembrava, né, das pessoas. E eu acho que, assim, com a gente, o movimento é parecido. Por mais que, de fato, a gente tenha um pouco de dificuldade de fazer certas coisas, que nem eu estava brincando ontem, né? Brincando não, verdade, né? O negócio da impaciência, né, minha. Então, assim, é óbvio que você não vai conseguir despertar a paciência de um dia para a noite, mas se a gente se forçar um pouquinho a escutar aquela pessoa que já vem aquele chato falar um monte de coisa no meu ouvido de novo, mas aí se você fosse forçar um pouquinho a ficar, dar um pouquinho mais de atenção, hoje, amanhã, depois, em princípio você vai se forçar, né? Você vai estar ali meio sem vontade. Mas depois de um tempo, a gente vai ver que isso começa a impactar positivamente, né, a nosso favor. Eu acho que é isso que a gente precisa realmente se esforçar um pouco mais. Essa espontaneidade que o senhor falou, ela é importante, né? Porque tudo aquilo que é de coração tem um peso maior, né? Aquilo que a caridade que é feita de coração, a doação que é feita de coração, tem um valor. Mas eu acho que, como a gente ainda está muito endurecido e a gente não consegue assim, chegar nesse patamar, nesse momento, eu acho que é válido, sim, a gente se esforçar um pouquinho mais a fazer, porque, principalmente assim, vou dizer
nós aqui, né, nesse contexto, que a gente tem essa oportunidade de estar sempre estudando essas obras e revendo, a gente sabe, na prática, quais são as nossas reais dificuldades, onde a gente tem dificuldade de ser um pouco melhor. Então, se a gente não se forçar, espontaneamente eu acho que vai ser um pouco mais complicado, né? Então, assim, eu penso que nesse sentido, vale a pena a gente dar uma forçadinha, mesmo que não seja tão espontâneo, até a gente chegar ao ponto, né? É sempre mirando em Jesus, né? Óbvio que a gente não vai conseguir alcançar, né, esse patamar, nem essa pretensão, mas a gente tem que mirar no máximo para a gente poder conseguir o mínimo, né? A gente tem sempre que se espelhar no máximo para a gente poder, o pouco que a gente conseguir, a gente olhar para frente, não está olhando para trás. A gente olha para trás e vê quem está lá, Jesus. Então, o que ele faria, né, se tivesse nessa situação? É isso que a gente tem que procurar fazer. Agora, realmente, é um exercício diário, porque não é fácil. E a gente tem muito mais facilidade de se voltar para as coisas ruins, né? E realmente, quando a gente começa a parar para pensar mais em se forçar até a fazer coisas melhores, o senhor falou isso também, a pessoa acaba encontrando mais desafios, né? Parece que vem um monte de resistência, uma atrás da outra. Aí você está tentando ser uma pessoa melhor, você quer fazer diferente, você quer agir, você quer sair daquela inércia, né? Mas aí quando você começa a caminhar, você tá naquela energia que você começa a vir uma avalanche, mas são os testes que a gente precisa ultrapassar, porque é exatamente para provar até onde a gente realmente tem essa vontade, tá? Com esse desejo firme de se tornar uma pessoa melhor. Se tudo realmente fosse muito fácil, né? Todos nós já seríamos anjos. Como a gente está longe disso, acho que a gente tem que ir caminhando devagarinho mesmo. Mas vamos chegar lá. Um dia a gente chega. Nós também temos o hábito do julgamento, né? Como a gente julga uma pessoa que a gente não conhece a história, não conhece o princípio, né? Mas a gente, pela aparência, pelo modo da pessoa, a gente já está julgando, né? E às vezes aquela pessoa é uma boa pessoa, mas às vezes não teve um princípio, né? Ou então ela aparenta, né? Aquele não é uma pessoa que se cuide tanto, né? Mas a gente vai julgando. A gente pode julgar uma meretriz? Pode, né? Porque a gente não sabe como foi a vida daquela jovem, né? No entanto, né? A sociedade, né? Faz esse julgamento. E a gente tem o hábito de julgar sem saber o princípio de cada um, né? Da história de cada um, né? E a gente faz isso, mas faz, né? Porque fulano é assim, porque fulano me olhou desse jeito, fulano já passa a ser antipático, né? Então, a gente tem que ir se educando nessas falhas, né? Que cada um tem mais do que o outro. Mentira, tem gente que tem, assim, mente com maior facilidade. Que a gente está vendo que é uma mentira, né? Aquilo que a gente tem mais dificuldade é aquilo que a gente tem que seguir, tem que batalhar para melhorar. Porque senão não melhora não. Se não tiver força de vontade, não melhora, né? Então, a gente tem todos os ensinamentos e todas as oportunidades que Deus dá, né? Temos esse evangelho mastigado, né? Mastigado para a gente, né? Explicando tudo, né? Porque estamos aqui, né? Com as oportunidades que Deus está nos dando, né? Os amigos espirituais que nos ajudam, nossos guias, anjo de guarda, né? Nossos mentores. E, e a gente nem sempre está com atenção, né? Se a gente tivesse atenção para as coisas, a gente não errava tanto, né? Mas um dia a gente chega lá. Eu estou vendo aqui o tema caridade e riqueza. E a gente fica imaginando, até Celeste falou, eu fiquei pensando
quem viveu isso tranquilamente foi Francisco de Assis, né? Nós sabemos que era um irmão que era rico, os pais eram burguês, muito rico, e ele era uma pessoa que não era feliz, até certo tempo se esforçou e tudo mais para viver na família, em sociedade, na família de burguês, né? Naquela época o pessoal era tudo, tinha aquela separação entre o rico e o pobre, a gente sabe disso. E ele conta que quando ele ficava esperando o pai dele sair para aproveitar a ausência do pai para dar alguns pães a algumas pessoas que passavam fome, que ele dava com medo, escondido, até que um dia o pai dele viu e não gostou. Aí, assim, aí ele falou: o que que ficar fazendo naquela casa com aquela família se ele não podia ajudar ninguém? Ele ficava sofrendo com a dor do outro, com a pobreza daquelas pessoas que arrodeavam aquela família. Até que um dia ele decidiu e não mais querer aquela vida de riqueza, aquela vida de mordomia, enquanto ele viu os irmãos deles em Cristo sofrendo, porque ele sofria junto, ele pensava assim, que ele tinha o que comer, enquanto aquelas pessoas nem tinham pão para se alimentar, e ele não achava justo. E como disse que o pai dele era avarento, porque realmente era da classe, mais ou menos, da classe branca, da classe rica, que isso já faz parte. Se hoje faz ainda, imagina aquela época, né? E aí ele ficava nesse sofrimento com ele mesmo. Aí ele decidiu seguir essas pessoas, tratar dessas pessoas, aonde ele deixou tudo em casa. Saiu apenas com uma roupa, que era o que ele usava, que uma banguela, uma sandália, e acho que ele usava uma muletinha, um pauzinho. Pronto, foi o que ele levou quando ele saiu de casa. E nunca mais ele voltou para morar em casa, porque ele foi morar agora com as pessoas, porque o destino dele, ele era o quê? Era uma pessoa, naquela época, revolucionista, né? Era uma pessoa até rebelde, né? Porque você imagina, o pai ter aqueles hábitos e de repente o filho se revoltar e querer fazer tudo o contrário, fazer vergonha, né? Porque a gente sabe que hoje, até hoje, a gente não quer andar só com uma roupinha, imagina, a gente quer botar uma roupa hoje, amanhã a gente já quer vestir outra para não dizer que só tem uma. Você imagina a pessoa rica e de repente sair apenas com uma roupa de casa e com aquela, assim, apenas para se preocupando com aquelas pessoas. Não foi fácil também para a família, a gente sabe, a gente entende, mas você vê o que é o chamado de Deus, aí a gente vê a riqueza moral, né? Ele trocou a riqueza material pela riqueza moral, que é a riqueza do amor, a riqueza do desprendimento, a riqueza do amar o próximo, como disse Jesus, que até aqui na leitura fala, cuidar do próximo. Então, esse foi o trabalho do nosso irmão Francisco de Assis, ou seja, ele fez essa revolução, ele fez essa transformação. Aí nós falamos, mas nós não somos igual Francisco de Assis, não somos, mas nós podemos ser imitadores, na medida dos nossos limites. Lógico que nós não vamos sair de casa, de repente, morar na rua, ainda mais porque na época de hoje não é que nem naquela época, que é totalmente diferente. Mas nós podemos dar o nosso melhor, e esse melhor que cada um de nós temos para dar, pode fazer a diferença. Nós não vamos fazer tanto quanto ele fez, mas nós podemos ser os imitadores e mais tarde, trabalhando a nossa resistência moral para mais tarde, novas encarnações, com certeza que nessa a gente sabe que muita coisa nós já deixamos pelo meio do caminho, nós já estamos, né, com nossas malas já arrumadas, né, daqui a pouco estão partindo, daqui a 40, 50 anos, 100 anos, né, Celeste? A gente não quer menos que isso, não, mais ou menos isso. Aí, mas a gente sabe que se nós vamos fazer esse grande voo. E aí, o que que acontece? O que leva daqui vai conosco. O que que vai na nossa mala da vida? São Francisco de Assis, a gente sabe o que ele fez, o que ele levou na mala da vida dele. Então, nós sabemos que nós só vamos levar o bem que nós fazemos, porque as coisas materiais vai ficar. E você veja, quando a pessoa é chamada bem, realmente, porque é tocado do fundo do coração, você não se apega. Lembra daquele irmão que fala no Evangelho, em que ele falou que tinha tanta coisa, o que que ele ia fazer, pedindo até informação ao Senhor, o que que ele ia fazer com tanta riqueza, aí falou, não, então, já entendi. Eu vou armar um celeiro, armar um lugar para botar mais ainda, acumular mais ainda bens. Aí o irmão vai falar,
Ah, coitado, não sabe que ainda hoje pedirá a tua alma. Olha só, o que adianta? A gente pedirá a tua alma, ou seja, até hoje, né, chega o momento da gente partir e a gente deixa tudo para trás. Ou seja, nós não vamos levar nada. A única coisa que nós vamos levar é o bem que nós fazemos. Foi o que São Francisco fez, foi o que Madre Teresa de Calcutá fez e tantos outros que nem nós vemos irmãos aí que estão nos dando exemplo de amor, de renúncia, de caridade. Mas são tão poucos ainda, né? Nós sabemos que não somos tantos ainda. Então, que nós possamos, assim, engrossar essa fileira, não do jeito que eles fez na proporção, porque a proporção dele, e até porque a resistência moral deles era muito maior. Mas nós podemos fazer o pouco que nos cabe. Não ficar naquele acomodismo, pensar só em nós, no nosso bem-estar, esquecendo que do nosso lado tem alguém precisando de uma prece. Que às vezes a gente, que nem vocês falaram, a gente se preocupa com a caridade material, que é ao alimento, que isso é necessário, logo imediato, acudir a fome, matar a fome de alguém que está passando fome, aquecer alguém que está passando frio, isso é necessário, mas isso não é o suficiente, nós estamos indo mais além, é a caridade moral, que é aquela que nós tiramos do nosso tempo, nós desprendemos da nossa energia e dedicamos essa pessoa com uma oração, pedindo a Deus, fazendo um pedido por ela, pedindo a Deus que fortaleça ela, pedindo a Deus proteção. Isso cada um de nós podemos fazer, que é caridade moral. E assim, não requer nenhum tempo, né? Não tem nenhum prejuízo. Só que aquela coisa, se a gente não despertar, a gente vive no nosso acomodismo, pensando nas nossas famílias, no meu. E o vosso, vai ficar como? Porque o vosso, ele é nosso também. Ele é nosso irmão em Cristo. Ele não é separado, nós não estamos desligados de ninguém. Nós somos em uma telinha, todos, digamos assim, um ligado ao outro. Todos nós precisamos um do outro. E nós estamos aqui em sociedade para quê? Para evoluir juntos. Senão a gente não estaria nessa sociedade, estaria em outra sociedade. Não nossa sociedade do planeta Terra. Então, o que nós temos que entender? Que realmente a caridade moral nos quer muita responsabilidade, muito desprendimento, mas é uma coisa que nós não vamos perder. Aquela coisa que fala, né? Que no ferrugem nenhum vai corroer. É um trabalho, é uma conquista que vai conosco para o túmulo, né? Atravessa barreiras. E aí a gente vai olhar para trás, meu Deus, o que eu trouxe comigo? Só aquilo de bem que eu fiz, que o resto ficou tudo para trás. Nem meu filho, nem minha mãe, nem meu carro, nem minha casa, nem meu lençol, nem minha roupa, aquela roupa que eu comprava que eu tanto gostava de vestir ela. Nem com ela botaram no meu corpo, eu não pude nem escolher, escolheram por mim, botaram a pior roupa que eu queria possível. E aí a gente vê, nós nascemos nus, peladinhos, e vamos voltar do mesmo jeito, gente. Não vamos de lá nós não trazemos nada, como daqui também não levamos nada, a não ser os valores morais, o valor da alma, o amor, a caridade. Isso sim vai conosco. Então, nosso irmão de Assis e tantos esses outros irmãos nos dão esse exemplo, né? Que a verdadeira caridade não é material, não. É a caridade espiritual, é a caridade moral. Então, nós vamos levar o nosso pensamento a Deus, pedindo nosso Mestre Jesus, diretor do planeta, nos auxilie na nossa caminhada, ainda tão difícil para cada um de nós. Estamos na luta, Jesus. Nos conhece por dentro, sabe do nosso passado, do nosso presente e até mesmo do nosso futuro. E sabe como somos falhos, mas nós te pedimos a tua força, a tua proteção, o auxílio do nosso anjo da guarda, nossos mentores espirituais, para que nós possamos vencer as dificuldades que ainda nos arrasta há milênios, que é o homem velho que nos acompanha, que nós estamos aqui lutando para despedir esse homem e assim chegar um homem novo, um homem renovado, que é os valores morais, os valores da alma. Que a tua infinita misericórdia, Mestre, fortaleça cada um de nós, o nosso planeta, o nosso país. Nós te pedimos proteção, amado Mestre Jesus, para todos os nossos irmãos que se encontram em aflição, onde quer que tenha uma alma lá derramando lágrimas no planeta Terra.
Que a tua infinita misericórdia possa estar presente, acalmando as tempestades de quem quer que seja, Jesus. Nós te pedimos mais uma vez e te agradecemos por tudo que nos tem dado, por tudo que até aqui conseguimos conquistar, e nos ajude a não perder o fruto que já está, digamos assim, em nossas mãos. Sabemos que só depende de cada um de nós, Senhor. E assim, amado Mestre Jesus, com a permissão de Deus, nosso Pai Senhor, nós te pedimos permissão para encerrar o nosso estudo da noite de hoje. Que a tua infinita misericórdia fique conosco hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus, e viva Jesus.